No capítulo 5 de Miqueias, traz a profecia messiânica de que da humilde cidade de Belém de Éfrata sairá o governante de Israel, cujas origens remontam aos tempos antigos. O povo será deixado na crise até que aquela que há de dar à luz realize o nascimento. Esse governante apacentará seu povo com o poder do Senhor, trará segurança e paz. Ele salvará o povo quando o assírio invadir a terra e Israel resistirá. O resto de Jacó terá um papel duplo, será como orvalho de bênção para os povos e como leão de juízo entre as nações. Para esta restauração, Deus primeiro purificará seu povo, removendo sua confiança em carros e fortalezas e eliminando toda a idolatria, sortilégios e adivinhos. O capítulo encerra com a promessa de que Deus tomará a vingança das nações que não obedeceram. Vamos à leitura. Miqueias capítulo 5. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar, com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. E assim será a paz. Quando o assírio invadir nossa terra e pisar nossos terrenos, nós lhe resistiremos com 7 pastores e 8 príncipes do povo. Devastarão a terra da Assíria com o gládio, e com a espada a terra de Nerode. Assim nos salvará eles do assírio, quando este invadir nossa terra e atacar nosso solo. O resto de Jacó será no meio de muitos povos, como orvalho provindo do Senhor, como gotas de chuva sobre a relva, que nada tenha desejado o homem, nem a esperado os filhos dos homens. O resto de Jacó será entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho em um rebanho de ovelhas. Por onde quer que passe, esmague e despedaça, sem que ninguém lhe arranque a presa. Levanta-se vossa mão contra os vossos adversários, e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Naquele tempo, oráculo do Senhor, farei desaparecer teus cavalos do meio de ti, destruirei teus carros. Arruinarei as cidades de tua terra, e demolirei todas as tuas fortalezas. Arrancarei de tuas mãos os teus sortilégios, e não haverá mais adivinhos no meio de ti. Tirarei do meio de ti os ídolos e as colunas, e cessarás de adorar a obra de tuas mãos. Extirparei de tua terra os bosques sagrados e arrasarei tuas cidades. Em minha cólera furor, tomarei vingança das nações que não obedeceram. O resumo do capítulo 6 de Miqueias é um processo judicial entre Deus e Israel. O Senhor convoca a natureza como testemunha e questiona seu povo sobre sua ingratidão. Povo meu que te fiz, ou em quem te contristei? Lembrando-nos dos atos de libertação no Egito e no deserto. O povo sugere sacrifícios grandiosos e rituais, mas Deus rejeita essa religiosidade vazia e dá sua resposta fundamental. Já te foi dito, homem, o que convém, o que o Senhor reclama de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. Miqueias capítulo 6. Ouve o que diz o Senhor. Vamos, advoga a tua causa diante das montanhas. Ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, montanhas, o processo do Senhor, e vós, fundamentos perenes da terra. Porque o Senhor entrou em juízo com o seu povo, ele vai pleitear com Israel. Povo meu que te fiz, ou em que te contristei, responde-me. Fiz-te sair do Egito, livrei-te da escravidão, e mandei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Povo meu, lembra-te dos desígnios de Balaque, rei de Moabe, e a resposta que lhe deu Balaão, filho de Beor. Lembra-te da etapa entre Setim e Gigal, para reconheceres os benefícios do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano? Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de 1 ano? Porventura agradará o Senhor com milhares de carneiros ou com milhões de torrentes de óleo? Eu lhe sacrificarei pela minha maldade o meu primogênito, o fruto de minhas entranhas por meus próprios pecados? Já te foi dito, ó homem, o que convém,
O que o Senhor reclama de ti? Que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. A voz do Senhor eleva-se contra a cidade, é sabedoria temer o vosso nome. Ouve, tribo, ouve, assembleia da cidade. Haverá ainda na casa do ímpio tesouros mal adquiridos e um efá diminuído e maldito? Pode-se ser inocente com balanças falsas e com um saco cheio de pesos enganosos? Os ricos da cidade são homens violentos. Os seus habitantes proferem mentiras e em sua boca a língua só serve para enganar. Por isso vou começar a ferir-te por minha vez, a devastar-te por causa de teus pecados. O que comeres não te saciará. Haverá fome em tua casa, porás os teus bens em lugar seguro, mas não os salvará. E o que tiveres salvo, eu os entregarei à espada. Semearás e não colherás. Espremerás a oliva, mas não terás óleo com que te ungir. Pisarás o mosto, mas não terás vinho para beber. Observam-se as leis de Anri, segue-se os exemplos da casa de Acabe. Procede como eles, para que eu te reduza à desolação, e teus habitantes, as vaias e assobios, suporta os insultos de meu povo. No capítulo 7 de Miqueias, inicia com o lamento do profeta pela completa ausência de pessoas piedosas e íntegras na terra, onde a corrupção e a violência são universais, chegando à ruptura dos laços familiares. Em contraste, o profeta declara sua esperança no Senhor, recusando-se a aceitar a derrota e afirmando que o Senhor será sua luz nas trevas. Ele se submete à cólera de Deus por ter pecado, confiando que Deus tomará sua causa e o reconduzirá à luz. O profeta anuncia o dia em que reconstruirão os muros de Sião e o povo voltará de todas as nações. Deus promete pastorear o seu rebanho e realizar prodígios, como nos dias do Êxodo, o que envergonhará as nações inimigas. O livro culmina na doxologia final, onde Miqueias celebra a incomparável misericórdia de Deus, que prefere a misericórdia, esquece as faltas e joga nossos pecados nas profundezas do mar, cumprindo a fidelidade jurada a Abraão e Jacó. Miqueias capítulo 7. Ai de mim, porque sou como quem restolha frutos no verão, como quem respiga depois da vindima. Não há sequer um cacho para comer, nenhum desses figos temporões de que tanto gostaria. Desapareceram os homens piedosos da terra, não há quem seja íntegro entre os homens. Todos andam à espreita para derramar sangue, cada um arma laços ao seu irmão. Suas mãos estão prontas para o mal. O príncipe exige um presente, o juiz cobra as suas sentenças, o grande manifesta abertamente suas cobiças, todos tramam suas intrigas. O melhor dentre eles é como um silvedo, o mais íntegro como uma sebe de espinhos. No dia anunciado por teus vigias vem o castigo, eles serão completamente destruídos. Não confies em colega, não conte com amigos, nem mesmo com quem dorme contigo. Guarda-te de abrir a boca, porque o filho trata teu pai de louco. A filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos são os da própria casa. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor, ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha, se estou caída. Eu me levantarei se estou sentada nas trevas. O Senhor será minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele tome em suas mãos a minha causa e deponha em meu favor, até que me conduza para a luz e que eu contemple a sua justiça. Minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha. Ela que me dizia: onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a contemplarão, quando for pisada aos pés como a lama das ruas. Aproxima-se o dia em que se reconstruirão os teus muros, aquele dia em que se ampliarão tuas fronteiras. Nesse dia virão a ti da Assíria e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio, de um mar a outro, de uma montanha a outra. A terra se tornará um deserto por causa de seus habitantes. Tal será o fruto de suas obras. Conduzi com o cajado o vosso povo, o rebanho de vossa herança, que se encontra espalhado pelas brenhas, para o meio de vergéis, que ele paste como outrora em Baçã e em Galaade, como nos dias em que saístes do Egito. Fazei-nos ver prodígios. As nações os verão e sentirão vergonha de sua própria bravura,
porão a mão na boca de seus ouvidos, ficarão surdos. Lamberão pó como as serpentes, como os répteis da terra. Tremendo sairão de seus retiros e virão amedrontadas para o Senhor nosso Deus, e elas vos temerão. Qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto do seu povo, que não se ira para sempre porque prefere a misericórdia? Uma vez mais, tende piedade de nós. Esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrai a vossa fidelidade para com Jacó e vossa piedade para com Abraão, como jurastes a nossos pais desde os tempos antigos. No capítulo 10 do Apocalipse é um interlúdio que prepara para a 7ª trombeta. João vê um anjo vigoroso descendo com arco-íris, o rosto como o sol e os pés sobre o mar e a terra. O anjo clama e 7 trovões ressoam, mas João é instruído a selar o que eles falaram e não o escrever. O anjo jura pelo Criador que não haveria mais tempo e que com o toque da 7ª trombeta o mistério de Deus se cumpriria. João recebe a ordem de tomar o pequeno livro aberto da mão do anjo. O anjo instrui João a tomar e devorá-lo. Ele seria doce na boca, mas amargo nas entranhas. João come o livro e confirma o gosto agridoce. Em seguida, ele é informado de que precisa profetizar de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Apocalipse 10. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com um arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não os escreva. Então o anjo, que ouvira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aqueles que vivem pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que encerra, que não haveria mais tempo. Mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos os profetas. Então a voz que ouviu do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro, e ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. O resumo do Salmo 141 é um clamor de extrema angústia. O salmista lança um grande brado ao Senhor, expondo diante dele toda a sua inquietação e angústia. Ele se sente desfalecido, sabendo que os inimigos ocultaram-lhe um laço em seu caminho e que não há ninguém que cuide dele ou se interesse pela sua vida. Em sua solidão, ele declara que o Senhor é o seu único refúgio e seu quinhão na terra dos vivos. Ele clama pela libertação da extrema miséria e dos perseguidores que são mais fortes do que ele. O salmo termina com o pedido de ser tirado da prisão para que possa agradecer ao nome de Deus e ser rodeado pelos justos que testemunharão o benefício de Deus. Salmo 141. Minha voz lança um grande brado ao Senhor. Em alta voz implora ao Senhor. Ponho diante dele a minha inquietação. Eu lhe exponho toda a minha angústia. Na hora em que meu espírito desfalece, vós conheceis o meu caminho. Na senda em que ando, ocultaram-me um laço. Olho para a direita e vejo, não há ninguém que cuide de mim. Não existe para mim um refúgio, ninguém que se interesse pela minha vida. Eu vos chamo, Senhor, vós sois meu refúgio, meu quinhão na terra dos vivos. Atendei ao meu clamor, porque estou numa extrema miséria. Livrai-me daqueles que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Tirai-me desta prisão, para que eu possa agradecer ao vosso nome. Os justos virão rodear-me, quando me tiver desfeito este benefício. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 46,
conclui a exaltação a Calebe, cuja força e vigor até a velhice foram uma recompensa pela obediência e garantiram a herança para sua descendência. O autor elogia os juízes que vieram em seguida, louvando-os por terem corações não pervertidos e por se manterem fiéis ao Senhor. A maior parte do elogio é dedicada a Samuel, o profeta amado pelo Senhor, que instituiu um novo governo. Samuel julgou com justiça e demonstrou ser um verdadeiro profeta. Seu poder de intercessão foi manifestado quando, ao oferecer um cordeiro, o Senhor trovejou do céu e destruiu os filisteus. Samuel foi um líder incorruptível, não podendo ser acusado de ter recebido qualquer suborno. O elogio encerra com o relato de que Samuel, após a morte, apareceu ao rei para profetizar a destruição da impiedade do povo. Eclesiástico capítulo 46, dos versículos 11 ao 23. O Senhor deu força a Calebe, até a velhice permaneceu ele vigoroso, para subir a um lugar elevado na terra prometida, que a sua descendência recebeu como herança, para que todos os israelitas reconhecessem que é bom obedecer a Deus Altíssimo. Em seguida vieram os juízes, cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam em seus sepulcros. Que o seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Amado pelo Senhor seu Deus, Samuel, o profeta do Senhor, instituiu um novo governo e ungiu príncipes entre o seu povo. Julgou a assembleia segundo a lei do Senhor e o Deus de Jacó o visitou. Por sua fidelidade, ele se mostrou verdadeiramente profeta e foi fiel em suas palavras, porque viu o Deus da luz. Invocou o Deus Todo-Poderoso, ofereceu-lhe um cordeiro sem mácula, quando os seus inimigos o perseguiam por todos os lados. O Senhor trovejou do céu, fazendo ouvir sua voz com grande estrondo. Destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes de terminar a sua vida neste mundo, tomou como testemunho o Senhor e seu ungido, de que não tinha recebido dinheiro de pessoa alguma, nem mesmo uma sandália, e não achou ninguém que o acusasse. Depois disso adormeceu e apareceu ao rei e lhe mostrou seu fim próximo. Levantou a sua voz do seio da terra para profetizar a destruição da impiedade do povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.